Mas a diferença entre o ser humano e um anjo e um ser angelical, os dois têm livre-arbítrio. Sim. Qual é a diferença? A diferença ele colocou. É a questão do ser um pecado intrínseco ou extrínseco. No caso do Adão e Eva, eles tinham um diabo para tentá-lo. O anjo não teve. Mas a possibilidade do mal, o que a gente tem que entender é o seguinte: isso aqui eu vou falar, tem que ser falado com muito cuidado para não parecer que você está responsabilizando Deus pela coisa. A partir do momento que Deus cria seres livres, o mal como possibilidade passa a existir. Em metafísica a gente fala o seguinte: a doutrina do ser, as coisas existem em potência e ato. Aristóteles, exatamente. É Aristóteles puro aqui. Se ele criasse seres totalmente controláveis 100%, não existiria a possibilidade de mal. Exatamente, mas também não existiria a possibilidade de amor real. Exatamente. O exemplo do filho. Exatamente. Seu filho, você quer que ele te ame porque... ele pode não te amar. Exatamente. Esse é que Se ele fosse programado para te amar, não teria vantagem nenhuma. Exatamente. Sem liberdade não existe amor. Exato. Agora, isso que ele falou saiu... Engraçado, ele tá falando das discordâncias, até agora eu tô tentando achar. Eu não achei ainda, mas vamos achar aí. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Não, muito pessoal. Lene, qualquer discordância você fala aí também. Porque é o seguinte, o pessoal, aí eu vou falar mal dos crentes aqui, dos religiosos, porque em tudo eles ficam defendendo Deus, né? Como se Deus pudesse advogado. Então a Bíblia fala, Deus se arrependeu. A pessoa surta, não, como assim Deus se arrependeu? Essa frase é extremamente importante. Por quê? Ela mostra como Deus, diferente de ser um Deus aristotélico, de uma abstração, é um ser pessoal de amor profundo, que a situação de fragilidade do ser humano atinge ele de tal maneira que a palavra usada para se referir à atitude que o ser humano tem que ter diante do seu erro, intencionalmente é usada como um efeito literário pelo autor do livro, para dizer isso de maneira forte, colorida, densa e poderosa, e não diz Deus se arrependeu. Aí os caras querem arrumar a Bíblia. Não entendi o seu ponto. Eles começam a dar uma ajeitada, entendeu? Senão você não torna real o sentimento de Deus. Exatamente, eles querem dar aquela ajustada. Na falta de outra palavra para... Não, mas é a palavra perfeita. Mas Deus se arrependeu? Mas se arrependeu no sentido em que toda a descrição de Deus, ela é o que a gente chama semelhante à ação humana. Ela é chamada de antropomórfica. Sei. É a mesma coisa de conversar com uma criança. Quem que é um cara sábio? É um indivíduo que fala difícil e ninguém entende? Esse cara é louco. É a pessoa que consegue explicar a coisa mais complicada para uma criança de 7 anos. Isso é. E nesse sentido, por exemplo, quando Deus fala, ele se condiciona à fonética humana? A limitação nossa. A Bíblia é Deus falando com o sotaque humano. Então, claro. Então, nesse sentido, a Bíblia fala do dedo de Deus, fala do sapato de Deus atirado na terra, que número ele calça? 52, 45, 47? Entendi. São metáforas. Né? Então você tem descrição que a gente chama tecnicamente de antropomorfismo e antropopatia. Aí o pessoal não entende onde é que está a pegada, entendeu? É como alguém vê um quadro de arte especial e em vez de ver a Tarsila do Amaral, em vez de ver o Da Vinci, em vez de ver o Van Gogh, a pessoa fala, nossa, essa tinta aqui deve ser da marca tal. Você é louco, cara. Você está examinando uma obra de arte, você está discutindo de onde veio a tinta, quem foi que... Você é xarope? Que isso? Então, eu acho que é mais ou menos uma falta de sensibilidade com o pessoal com a cabeça moderna, cartesiana, que tem um negócio assim, pega o texto bíblico e grande parte da confusão que existe do conflito entre o pessoal secular e religioso não vem, eu diria assim, de discussões inúteis e falsas. Como você disse com a holandesão de useless. Useless. Totalmente desnecessário. Eu queria só dar um exemplo rápido dessa questão de Deus, da reciclagem da minha própria vida. Por muito tempo, e olha que foi terapia para eu ter coragem de falar isso, mas é bom porque tem gente que está ouvindo a gente que de repente está numa situação semelhante e a gente pode estar ajudando alguém que está do outro lado lá, a galera que está assistindo. Pessoal, às vezes vocês veem assim a gente aqui falando com o Vilela, tudo direitinho, bonitinho e tal, eu aqui falando de hebraico, falando de Israel, Saião, mas é aquele negócio, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? O que acontece? O pastor falando isso é muito engraçado, né? Você vê, né? Vamos orar por ele. Vamos orar por ele, né? Agora, o que acontece? Eu
Por muito tempo eu lutei muito com uma coisa que os pregadores falavam na igreja, e pra mim era terrível, aquele negócio assim, você é desejado de Deus. Por quê? Em que pese o risco de uma teologia humanista que está surgindo por aí, que eu não subscrevo a ela, que é essa teologia que quer colocar o ser humano como o centro do umbigo de Deus. Não é bem assim, não. Deus me ama, mas ele é justo, ele é o Senhor, eu não sou Senhor. Vamos deixar isso bem estabelecido aqui. Mas ele me ama. O amor, é o princípio do amor que a gente acabou de falar aqui. Só que o meu pai e minha mãe não me planejaram. Meu pai tinha tomado umas e outras, minha mãe estava separada do primeiro marido dela, meu pai estava separado da mulher com quem ele vivia, e foi para casa da minha mãe, e os dois conversando ali e tudo mais, tomou e tal, e se relacionaram, e ela ficou grávida de mim. Isso nos anos 70, que uma mulher que engravidava numa situação daquela. E foi uma coisa tão terrível que a primeira profecia que eu tive era nunca para eu ser crente. Era da minha tia, que era batista, e o meu tio, que era metodista. Eita! Foram na porta da minha casa, minha mãe comigo no colo, e falaram assim, vão com a gente para São Paulo. Então eu falei assim, nossa, vocês eram na minha casa? Não, nós não viemos em atitude de paz. Porque você é uma adúltera. Nossa. Vamos agora para lá, você vai criar isso aí. Isso aí era eu. É minha mãe, mas eu não posso deixar o Wilson, meu pai, tudo. Ele é um bom homem, tudo. Você não vai deixar? Então é o seguinte. O meu filho é soldadinho de Cristo. Mas isso aí vai ser um marginal. E vai te dar muita dor de cabeça. E o sangue que corre na minha veia não corre mais na sua. E aí foi uma coisa muito complicada para mim. Por quê? Olha, é interessante a posição, e você vai se surpreender de um adventista falando isso. Olha a posição legal da lei. Tecnicamente falando, legalmente falando, eles estavam certos. A minha mãe não estava numa relação sexual conforme a Bíblia prescreve. Tecnicamente eles estavam certos. Mas e a graça? Onde é que entra a graça aí? E eu durante muito tempo degladiei com isso. Mas se Deus me ama, peraí. Se Deus me desejou, então Deus desejou aquela relação que não era... Num certo sentido. Num certo sentido, o que ele queria. Mas se Deus não me desejou, então o que eu estou fazendo aqui? Até o dia que eu descobri um insight teológico, por isso que eu pedi licença para dar esse exemplo, que foi justamente o que ele sistematizou do Deus que é especialista em reciclagem. Você não usou essa palavra não, mas eu tô colocando como... Essa palavra eu não gosto. Mas eu tô falando de reciclagem no sentido assim, porque muitas vezes a gente se sente um lixo mesmo a vida da gente. Deus pega uma coisa que aparentemente não vale nada e transforma aquilo em algo que passa a valer tudo. Então, a partir do momento que algo que Deus não desejou acontece, ele consegue, na sabedoria dele e na onipotência dele, transformar o bem em mal. Esse que é o lance, é corrigir o desenho. Lance. As dores de parto chegaram para a mulher como uma maldição pós-pecado. E a dor que dá mais prazer na mulher quando ela é mãe. O suor do rosto foi colocado com uma maldição para Adão. E como é bom trabalhar. Então eu entendi o seguinte, aquilo que estava acontecendo naquela relação sexual não era o que Deus queria. Mas uma vez que algo que ele não queria aconteceu, ele conseguiu tirar uma bênção. Ele falou assim, eu vou fazer com que esse espermatozoide aqui fecunde esse óvulo aqui, e esse ser aqui eu vou dar a chance dele me amar. E esse ser amou, e eu tô aqui. Eu sou um exemplo vivo desse milagre inexplicável, porém testemunhável de Deus, que é o que o Sayão falou. Mesmo não gostando da palavra reciclagem, eu usei mais para um sentido emocional mesmo. Entendi. Ressignificação. Ressignificação que Deus consegue. É uma coisa que tá acabado, você não vê futuro naquilo, e Deus fala assim, calma, eu não agi ainda. O curioso é, se você olhar bem para Jesus com atenção, você vai ver que Jesus bate de frente, principalmente com um tipo de pessoa. Curiosamente, são os religiosos, os caras que estão lendo a Bíblia e falando sobre ela o tempo todo. Uhum. E a pegada que se define é que essa galera, eles de alguma maneira se sentem melhor do que os outros. Então eles fazem a comparação e tem uma atitude de cima para baixo. O que a Bíblia vem mostrar pra gente é que tá todo mundo no mesmo buraco, na mesma situação. E quando você acha que a sua condição é diferenciada a ponto de você se colocar sobre o outro,
Aí é que você tomou o veneno, que na verdade a pessoa lá foi destruída por um caminho equivocado, mas é o mesmo veneno que está agindo e mexendo com você no mesmo buraco. Então o que acontece? É muito louco isso. Deus permite experiências e situações completamente inimagináveis de sofrimentos nas quais ele vem e sofre junto com a gente, para que a partir dessas situações inesperadas ele construa uma realidade inimaginável. Quer ver uma coisa, um exemplo interessante? Os discípulos estavam andando com Jesus, Jesus falou que ia morrer, que ia ressuscitar, nunca caiu a ficha para ninguém, os caras totalmente por fora. Aí quando Jesus ressuscita e é avisado e falado, o nosso querido Tomé mandou lembrança para todo mundo, falou, imagina, eu não acredito de jeito nenhum. E aí ele O cara que tinha fecha convivido, tempo, tal, tinha tido provas. Se eu não botar o dedo lá, o que você esperaria? Se Jesus fosse religioso no nosso molde, Punição. ele soltaria os cachorros. Mas que vergonha, cara. Tanto Blasfêmia, tempo comigo, como é que você fez um negócio desse? Jesus não só aparece para Tomé, permite que ele bote o dedo, veja lá, e aí corrija a caminhada dele. E aí, nesse momento, Tomé vira para Jesus e fala, Senhor meu e Deus meu. É uma das frases mais poderosas que você encontra de alguém reconhecendo que Jesus é divino. Agora, quando? Depois da dúvida cruel. Então eu vou dizer uma coisa louca aqui, você vai ficar chateado comigo, Rodrigo não vai querer mais conversa comigo, todo mundo vai ficar revoltado. Ninguém acredita de verdade sem não ter duvidado antes. A pessoa que crê frivolamente não sabe nem do que está falando. Aí eu vou dizer uma coisa mais louca. Para mim, muita gente descrente, até ateísta, revoltado, é um crente enrustido. Ele tem uma coisa dentro. Por isso que ele revolta, por isso que ele tem que brigar, por isso que ele tem que ficar chateado. Então quando alguém vem, por exemplo, batendo pesado, falando assim, um dia o cara fala, eu não consigo entender uma coisa dessa. Eu falei, eu também não. De boa, porque é interessante como exatamente desse deserto é que Deus faz nascer a flor mais bonita. Então é uma coisa curiosa esse processo de transformação do mal em bem pelo poder amoroso e restaurador da graça de Deus. A galera entende errado, que a palavra divina é um monte de mandamento, é um monte de ordem, é um lugar, é um monte de quadrado onde você deve pisar, e os caras ficam dizendo o quadrado maior ou o quadrado menor, não é? Então assim, tipo, não rola o que o pessoal está pensando. A Bíblia é cheia de ironia profunda que fala desse negócio extraordinário que é. Só para te deixar tranquilo, que eu não fiquei chateado não, que eu tenho um livro que chama-se O Ceticismo da Fé, que eu escrevi. Legal. Que às vezes é preciso duvidar para crer. Aí o André Apolinário, quando dizem o diabo é inimigo de Deus, vocês não acham que é colocar o diabo em pé de igualdade com Deus? Um Deus inexplicavelmente todo-poderoso não tem inimigo. A criação de Deus sim. A impressão é que Deus precisa se esgotar para vencer o diabo. Boa pergunta. Achei. Boa pergunta, nossa, né? Excelente pergunta. Qual o nome dele? André? André Apolinário. Pô, eu gostei também. André, você fez uma pergunta teológica profunda. Que eu vou tomar licença aqui. Eu até tomei a iniciativa. Desculpa, Saião. Tranquilo. Eu vou responder com uma outra pergunta. Se Cristo é Deus e Cristo morreu, como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Se Deus é Deus, como é que tem um grande conflito entre o bem e o mal? Eu só tenho uma resposta para te dar, André. Deus vai parecer heresia no primeiro momento, mas ouça até o final, você vai entender. Deus não luta com o diabo com os poderes de Deus. Porque se Deus lutasse com o diabo como Deus, não teria luta. Teria massacre. O próprio fato de ter um grande conflito entre o bem e o mal significa que Deus não luta com as armas de Deus. Ele luta com o caráter de Deus. Porque quando começou a rebelião no céu, que se estendeu para o planeta Terra, a grande acusação é que Deus era um déspota, que ele nos obrigava. E quando o diabo nos acusa, não é só acusar os nossos pecados, como muita gente pensa, não. Ele nos reclama para ele. E como no caso do livro de Jó,
que ele falou o seguinte: Jó tá te servindo porque o senhor compra Jó, tira os bens dele, eu quero ver se ele te segue. Deus deixou Jó sofrer para mostrar para o universo que Deus não obriga, Deus não é um ditador. E no final das contas, o bem vai vencer o mal, não com superpoderes de Deus, Marvel, mas sim com o caráter de Deus. Porque Jesus, por exemplo, venceu o mal quando ele estava mais fragilizado, na cruz do Calvário. E tem um texto, André, que você deve depois procurar a Bíblia para ler, Filipenses 2, verso 5, que para mim é uma das teologias, lembra que eu falei de cristologia, uma das mais bonitas, que é a teologia do esvaziamento. Paulo fala o seguinte: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, vivendo na forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser Deus. Pelo contrário, a si mesmo ele se esvaziou. Aí no grego tem uma palavra que é gnosis, assumindo a forma de servo, vindo viver entre nós, e como servo tendo morte e morte de cruz. Aí o texto continua dizendo: por isso o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei assim: peraí, parece que os testemunhos de Jeová tem um ponto aqui. Porque se Jesus é Deus, por que o Pai tem que dar um nome para ele acima de todo nome se ele já tem? A questão é o seguinte: até a cruz, Jesus era Deus por natureza. Mas com o que ele fez na cruz do Calvário, ele é Deus por natureza e por honra ao mérito. Ele é Deus e merece ser Deus. Se tivesse vaga para Deus no universo, o único ser capaz moralmente é Jesus. Porque é fácil ser Deus quando você tem os poderes de Deus, mas manter a nobridade, o caráter de Deus, quando você está temporariamente destituído daquela glória, é que é a questão. E ele venceu com a fraqueza, ele venceu com o caráter. Ele não venceu o diabo jogando raiozinho. E aquele fogo de enxofre que vai vir consumir os ímpios no final, não é Deus mandando raiozinho ali, brincando, não. Ele se afastando, respeitando a decisão que eles tomaram. Que aí eles vão enfrentar a ausência absoluta de Deus. Mas até então, ele vence o mal com o caráter dele. Cristo se esvaziou para estar justamente no nosso nível. Por 2 motivos ele se esvaziou, Pedro. Não, André, né, André? Primeiro, para revelar o Pai. Porque Deus é tão grandioso que se Jesus não revelasse, nós nunca íamos conhecer Deus. Lutero dizia que os homens usam uma máscara para se esconder. Deus é o contrário, ele usa uma máscara para se revelar. Ele é tão grandioso que o jeito dele se revelar é se ocultando. E o segundo, quando nós estávamos mortos em nossos pecados, ele se fragilizou, tomou a nossa humanidade e com o seu amor e o seu caráter, ele venceu o mal. Essa é a maior prova de que ele é poderoso. Porque poder não é você usar algo que você pode para arrebentar o outro. É você poder fazer isso e não fazer. Acho que um elemento interessante é que a Bíblia, de modo geral, e o Novo Testamento enfatiza Satanás como inimigo do povo de Deus, inimigo da igreja, mais do que uma referência de inimigo de Deus. Nesse sentido, ele pode ser visto como opositor a Deus, mas não dentro dessa dualidade, como se os dois estivessem num pé de igualdade. Então, aquele que é chamado inimigo das nossas almas tem muito mais a ver com esse conflito contra o povo de Deus, porque Satanás, de jeito nenhum, é uma espécie de Deus do mal, uma criatura limitada que não tem como passar dos limites que são permitidos por Deus. Quis ser Deus, né? Mas não Pois é, não deu certo. Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quiser continuar se informando, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.